Jesus era rico e tinha casa na praia e conseguia criar mesas com um simples passe de mágica. Essas foram algumas das afirmações do pastor Abílio Santana há muito tempo atrás. Tendo Jesus saído de casa naquele dia. Repita. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar. Casa simples, na beira da praia. Segundo ele, as coisas na carpintaria de José não iam tão bem não. Rapaz, José estava pensativo, olha, não estou conseguindo entregar os pedidos, está atrasando, não estou conseguindo fabricar as mesas em um tempo melhor para que eu possa criar muitas outras. Estou pensando em fechar a carpintaria, Maria, e agora? Mas Jesus veio à terra. E com Jesus na terra os problemas acabaram, porque a carpintaria de José, a carpintaria de seu José, meu amigo, foi de vento em popa. E aí o problema de antes, as mesas, as cadeiras e toda a construção que levava um ano para ficar pronta, Jesus resolvia tudo em um simples passe de mágica. Pastor, e essa casa, como foi? Como foi isso? Não sei, só sei que foi assim. Como é que ele comprou? Com que dinheiro? Pô, veja só. Aos 12 anos, segundo o historiador, ele assumiu a carpintaria. Era um ano, mais ou menos, para entregar uma mesa e 4 cadeiras. Tu é doido, rapaz? Isso era na carpintaria de seu Zé, lá em Nazaré. Acertou! Mas quando Jesus assumiu a carpintaria aos 12 anos, com a morte do pai adotivo, a coisa mudou. É claro. O cara chegava e dizia, você é o carpinteiro? Sou. E mesa, ele fez comigo mesmo. E cadeira, deixa comigo. Entregam quanto tempo? Se for mais de um ano, ele não quer, filho. Uns 7 meses dá pra entregar, filho. Ih, tá atrasado. Vem amanhã. Glória, glória, glória! E com Jesus era assim, ó, apareça. Além disso, Jesus foi juntando. E aí, ó, com os 12 anos, ele vai juntando. Dinheiro e comprou uma casa na praia. Afinal, Jesus gostava de ficar deitado na rede entre 2 pés de coco, olhando a paisagem da sua casa da praia. Porque Jesus era rico, exatamente. Aquele que não tinha nem onde encostar sua cabeça, era rico, tinha mansão e conseguia criar mesas, cadeiras, móveis com seus poderes. Jesus veio aqui para se mostrar, para ser reconhecido como o maior marceneiro daquela época, o homem que criava móveis com um passe de mágica. Comprou uma baita casa, aonde? Na beira da... É brincadeira, viu? Pois bem, este grande pastor Abílio Santana participou de um super debate com seu super arquirrival Eliseu Rodrigues. E aí, muitas coisas aconteceram que eu não vou tratar desse debate em si. Mas chegou ao conhecimento do Evandro um livro de teologia sistemática do pastor Abílio Santana. Eu digo, não, eu tenho que ler este documento, porque o homem que diz que Jesus foi juntando dinheiro para comprar uma casa na praia, e Jesus criava móveis com seus poderes. Eu digo, o que é que esse homem tem para ensinar sobre teologia sistemática? E é sobre isso que nós vamos conversar agora. O que você está vendo aqui na tela é o livro do pastor Abílio Santana, Teologia Sistemática. E aí eu fui ler todas as páginas do livro e quero comentar com vocês aqui a respeito de uma heresia que eu encontrei aqui, ok? Hoje eu vou falar apenas disso aqui. O que eu encontrei aqui, uma simples frase, mas que fez eu parar e analisar. E rapaz, o que é que está acontecendo nesse livro? Quando você chega na página 11 do livro do pastor Abílio Santana, você, como está vendo aqui marcado, tem: quando nos arrependemos, a Trindade entra em ação. E aí eu fiquei pensando nessa frase: quando nos arrependemos, a Trindade entra em ação. Eu não sei você, mas o que é que você entende quando você lê isso? Quando nos arrependemos, a Trindade entra em ação. Eu fiquei analisando e, rapaz, o pastor Abílio Santana, ele compartilha de um pensamento que muitos outros irmãos também compartilham, obviamente. E quando ele elabora a frase, quando nos arrependemos, a Trindade entra em ação, tem um ensino aqui. Aquele ensino de que o homem pode impedir o agir de Deus. Note, quando ele diz, quando nos arrependemos, essa aqui é a condição para que a Trindade possa então agir. Quando nos arrependemos, a Trindade entra em ação. O que ele está dizendo aqui é que
A Trindade, ou seja, Deus, Jesus, Espírito Santo, a Trindade, só entra em ação quando nós nos arrependemos. Ou seja, a incredulidade, ela é, de certa forma, um bloqueio para a ação da Trindade na vida de um homem, na vida de uma mulher. Assim, enquanto não há o arrependimento, a Trindade não age. E alguns dizem, não, Deus só age quando nós deixamos, porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio, porque Deus respeita as nossas vontades e as nossas escolhas. Então, para não dizer que Deus é fraco a esse ponto de não conseguir ir além da vontade do homem, para proteger Deus e não reconhecer, porque quem afirma isso teria que reconhecer que Deus é fraco, não pode ir além do que o homem deixa. Para que isso não aconteça, eles criam essas desculpas de, não, é porque Deus respeita a vontade do homem. E aqui eu poderia passar horas mostrando para vocês exemplos de Deus respeitando a vontade do homem. Por exemplo, Jonas. Deus respeitou a vontade de Jonas, né? Deus respeitou a vontade do apóstolo Paulo, quando diz para ele, olha, é inútil você resistir, certo? Então são apenas dois de vários exemplos que eu poderia mostrar aqui para vocês, de que não existe isso, de Deus respeitar a minha vontade. Por isso, Deus não vai agir enquanto eu não deixar, enquanto eu não permitir. Não existe isso. Isso aqui é uma heresia, não é um ensino bíblico, ok? Portanto, essa frase dele está incorreta, porque ela deixa claro que a Trindade só age quando o homem se arrepende. E aí eu reformulei essa frase, porque está errado dizer que quando nos arrependemos a Trindade entra em ação. O correto é, quando a Trindade entra em ação, nos arrependemos. Ou seja, o arrependimento é consequência da ação de Deus na vida de um ser humano. Assim, só é possível arrepender-se mediante uma ação ou intervenção divina. Então, é Deus que vai agir e a partir daí, como consequência dessa ação, o homem pode se arrepender. Eu quero trazer aqui para vocês apenas dois textos, só para não ficar muito longo. Veja bem, são dois textos do Evangelho de João, um no capítulo 14, verso 6, o outro no capítulo 8, verso 44, para você entender como é que funciona essa mecânica de o homem se arrependendo, ou o homem indo até Deus, ou o homem aceitando Jesus. Quando nós lemos João capítulo 14, versículo 6, diz assim, isso aqui eu estou lendo a Nova Versão Internacional, conhecida como NVI, diz assim, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Note, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus deixa muito claro que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém consegue chegar até o Pai a não ser por Jesus, que é o caminho, que é ele o mediador. Aqui já é outro texto, né? Eu não quero fugir desses textos. Mas Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Então Jesus está dizendo, olha, ninguém consegue chegar até o Pai a não ser por mim. Só que quando nós lemos em João 8,44, aí, meu amigo, aqui pode confundir a sua mente. Jesus diz em João 8,44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Então Jesus diz em João 14, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E em João 8 ele diz que ninguém vai até ele se o Pai não levar até ele. E agora, esses textos estão conflitando entre si. Jesus em um diz que é uma coisa e o outro diz que é outra. O que é que esses textos estão dizendo para nós? Em Pastor Abílio, diga aí que Jesus está tratando aqui é de um mesmo assunto. Ele está dizendo que ele é o caminho e ninguém de fato pode chegar até Deus se não for por Jesus. Ou seja, não é porque você ou eu, não é porque nós somos bons, porque fazemos obras de caridade, não é porque você é uma pessoa muito legal, muito educada, não é por nada que você e eu façamos, não é por nossas obras, não é por nossas atitudes, mas por Jesus. Ele é o caminho. É somente por Jesus, é através de Jesus que nós podemos chegar até o Pai, no sentido de sermos aceitos pelo Pai e sermos feitos filhos dele. Mas Jesus também vai deixar claro que o ser humano que vai até ele só pode ir se o Pai o levar. E note, quando João 8,44 diz, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, essa palavra atrair, eu coloquei o significado, significa puxar, arrancar,
puxar por um poder interno, arrastar, impelir. Assim, uma pessoa só vai até Jesus, que é o caminho, e através dele vai até o Pai, se Deus o arrancar, se Deus o impelir, se Deus o levar. E não há aqui espaço para Deus respeitar o livre-arbítrio. Não há espaço para Deus respeitar. Não, você não quer? Tá bem, então não vou te levar até o filho. A ação aqui é de Deus, é Ele agindo. Se o Pai que me enviou não o atrair, não o arrancar e levar até mim, ninguém virá. Ou seja, as pessoas que vão até Jesus, que se arrependem, que aceitam Jesus, que se arrependem de seus pecados, só fazem isso porque já receberam uma ação direta do próprio Deus, porque já receberam uma ação por um poder interno e que não é delas. Alguém só vai aceitar Jesus, melhor dizendo, alguém só vai reconhecer Jesus como seu Salvador se o próprio Deus o arrancar, o levantar, se Deus der vida a esta pessoa, vida espiritual. É impossível alguém ir até Jesus se o Pai não o levar. E é impossível alguém ir até o Pai se não for por Jesus. Então você entende que completa todo o ensino. Não existe livre-arbítrio. Não existe essa vontade livre de dizer eu não quero e ponto final. Não. Deus arranca, levanta e leva até o Filho. Ele proporciona o encontro. Ele põe o arrependimento. Do contrário, ninguém iria se arrepender. Ninguém iria escolher Jesus. Não há quem busque a Deus, nenhum sequer. Não existe isso de você é livre e você decide não ir até Deus e Deus pronto, deixa por isso mesmo. Não, o ensino bíblico deixa claro que Deus arranca o ser humano, transforma o ser humano, o faz entender e compreender a salvação, e aí temos a ação do Espírito Santo convencendo, e esse homem só vai responder ao chamado se ele antes receber vida do Pai. Portanto, a frase certa é: se a Trindade agir, o homem se arrependerá. Do contrário, não haverá arrependimento, não haverá alguém que busque a Deus. É simples isso. Então, essa é uma heresia que o pastor Abílio trouxe, quando disse que se alguém se arrepender, a Trindade age. Do contrário, a Trindade vai continuar de braços cruzados, sem poder fazer nada, porque respeita o livre-arbítrio. Mas talvez você não concorde comigo e não tem problema nenhum. Eu só coloquei textos bíblicos.